Título do vídeo de hoje: Lei 5. Muito depende da sua reputação. Dê a própria vida para defendê-la. Cultivar a reputação amedronta o inimigo. A fama dá muito medo no oponente, que ele não se arrisca. Com apenas a reputação, você pode intimidar o inimigo e vencer. Uma sólida reputação aumenta sua presença e exagera sua força, sem que você precise gastar muita energia. Cria uma aura de respeito e até medo. O seu sucesso parece predestinado pelos triunfos do passado. Então, quando a pessoa tem uma certa reputação que foi construída, a reputação é construída no passado, né? E quando ela consegue construir isso, solidificar a reputação, aí ela consegue um respeito em torno das pessoas ao redor. E até medo, né? Porque quando a pessoa entra em campo ali na batalha, ou fazer alguma coisa, aí as pessoas já, digamos assim, abaixo, tiram o chapéu para ela. Ela não precisa provar quem ela é, porque ela já é uma pessoa conhecida. Já sabe, todos já sabem do seu potencial. Ao contrário de uma pessoa desconhecida, que ela pode ter até mais potencial que uma pessoa com uma certa reputação, mas a pessoa desconhecida não tem o respeito. Então as pessoas vão entrar sem respeitá-la, né? E sem medo dela. E indo pra cima dela. Porque qualquer pessoa que não tem a reputação é vista como uma pessoa comum, qualquer. Podemos dizer assim que é uma coisa que entra no psicológico de todos ali, que pode causar uma admiração, um respeito, um medo. E a pessoa que conquista essa reputação, ela pode usufruir de muitos benefícios aí, né? Sem mesmo ter que gastar a sua própria energia. Antes de entrar em campo, ela já consegue, né? Já consegue o respeito, porque ela adquiriu com o tempo, né? Ela conseguiu acertar esse processo aí. Uma pessoa que não tem a reputação, ela vai gastar muito mais energia para quando vai entrar no campo de batalha, né? Agora, a pessoa que tem reputação, não, ela já conquistou tudo isso. Ela já entra no campo as pessoas já ficam com o pé atrás com ela, ou seja, já tem o respeito, né? Ela pode vencer ali sem mesmo gastar nada de energia, né? Enquanto a pessoa que não tem vai ter que gastar o dobro até o triplo de energia ali para provar que ela tem potencial, né? Provar que ela pode vencer. Aprenda a destruir seus inimigos, minando as suas próprias reputações. Depois afaste-se e deixe a opinião pública acabar com eles. Táticas para arruinar a reputação. Semear dúvidas, espalhando os boatos, é uma arma para quem não pode começar contando com a própria reputação. Vamos ter uma grande diferença. Digamos que uma pessoa com reputação vai enfrentar uma sem reputação. Com reputação, lógico que vai levar uma grande vantagem. Mas aí a pessoa, se você não tiver a reputação e for enfrentar a pessoa que tiver, aí você pode atacar a reputação dela. Ou digamos assim, falando boate, falando mal dessa pessoa, inventando coisas negativas sobre ela, colocando em dúvida, né, a sua própria reputação. Isso irritará o seu oponente. E se a gente conseguir fazer com que ele se irrite, mais dúvidas irão surgir, né, sobre ela. As pessoas vão ver que alguma coisa tem errado ali e pode colocar em xeque ali a sua reputação, pode ir caindo de pouco em pouco, sendo que a pessoa que não tem, no caso, se a gente não tiver reputação, a gente não tem nada a perder. Então esse jogo pra gente é mais válido, né? Por exemplo, um exemplo que a gente pode citar aqui, num debate político ali, um político com uma super reputação, que foi eleito várias vezes, aí o oponente ele pode atacar a reputação dele, dizendo que ele é ajudado pelos seus assessores ou pelos seus pais. Isso aí é muito interessante, que pode atacar a reputação dele, deixando nervoso, fazendo com que as pessoas que caiam o respeito, a máscara dele caia, né? E o respeito dele cai e a gente pode enfrentar ele de igual para igual. Essa arma a gente pode usar quando nosso rival tem a reputação solidificada e a gente não conta com nenhum tipo de reputação. Quando você já tem a sua própria fama, o ideal é ridicularizar o rival. Se as mesmas ações parecem brilhantes ou horríveis, depende da reputação de quem as praticou. Aí é o inverso, né? Aí quando a gente já tem a nossa reputação, a gente já é fortalecido. A gente já criou com o tempo, né? Já tem o respeito das pessoas. Então a gente pode se dar o luxo de ridicularizar o nosso rival. Um exemplo, um político já é famoso, que vai enfrentar um que ninguém conhece, ele pode falar que o cara é um coitado, que o cara está começando agora, não tem nenhuma experiência,
que não leva jeito nenhum e nunca levou um jeito pra política, né? Um exemplo. Aí a moral da pessoa que tem a reputação já tá lá em cima, né? Então ela tem tudo pra esmagar o seu adversário com facilidade. É só saber usar a arma certa. O poder da reputação é tão grande como a gente pode ver. Por exemplo, a gente pode citar um exemplo de um, um grande jogador de futebol. Se ele faz um gol, ele é muito vangloriado. Agora, se um jogador qualquer faz o mesmo tipo de gol, por exemplo, um golaço de bicicleta, ele não é tão vangloriado quanto o mesmo nível do gol do que o grande jogador de futebol fez. Então, quem tem a reputação, ela leva uma grande vantagem aí, né? Que ela já foi. O importante é que ela foi construída assim com o passar do tempo, peça a peça foi por peça que foi montado tijolo por tijolo, né? Então, tudo que ela fizer a partir daí, todos os feitos que ela conseguir, os grandes feitos, vão ser muito mais reconhecidos, né? Que a pessoa fica uma pessoa mais visada, né? Mais comentada, por mais em destaque, ela já está em destaque. Então, tudo que já está em destaque, se ela consegue fazer grandes feitos, aí é muito mais vista, né? Brilha muito mais. Não que a pessoa que não tem, às vezes a pessoa que tem e não tem reputação tem mais potencial, né? Que essa pessoa que fez, conseguiu fazer sua reputação. Mas é a pessoa que ainda não tem a reputação, não vai ser tão impactante assim quanto a pessoa que tem reputação. Os atos que elas conseguiram na mesma intensidade. Pra gente ver como a reputação leva uma grande vantagem aí, né? No início, se esforçar para criar a reputação, seja por generosidade, honestidade e astúcia. Construa aos poucos, sob base firme, e ela se espalhará como fogo. A reputação se torna uma espécie de cartão de visitas, que enfeitiça as outras pessoas. No início sempre é difícil, né? A gente não tem, ninguém conhece a gente é visto como estranho, mas se a pessoa tem a força de vontade, tem o talento, a perspectiva que vai vencer e tem foco naquilo, eu acho que ela consegue aos poucos porque esse é um processo, né? Conseguir a reputação é um processo. Ela de tijolo em tijolo vai colocando ali, vai fazendo a sua imagem, né? Pessoas e vai entrando no psicológico das pessoas e as pessoas vão comentando. Assim que ela começa a se espalhar e seu potencial é visto, ela se espalha muito, muito rapidamente. Se solidifica e você pode ter grandes benefícios com isso. Tirar muitas vantagens, facilitando ainda mais os duelos que estão por vir. Se tornando uma grande potência. É como uma força a mais, né? Que a gente ganha reputação. Além de porque o nosso talento foi reconhecido e a gente ganha uma força a mais. Ao contrário de quem não tem reputação, que será visto como um desconhecido. Que a gente entra no campo de batalha, é como se dá um cartão de visitas, né? Aí a pessoa já mostra quem ela é e as pessoas são enfeitiçadas. Às vezes você não precisa nem fazer nada que você já ganha o jogo. Só de entrar com o seu cartão de visitas ali, você já tem uma grande moral ali, né? Para qualquer tipo de jogo na vida. Você deve defender a sua reputação de ataques com a própria vida. Não demonstre preocupação. Se tiver manchado a sua reputação, é prudente associar-se com alguém cuja imagem se contraponha à sua usando o nome dessa pessoa para limpar o seu. Conquistar a reputação ela é demorada, é difícil. Agora, que demora, a gente tem que mostrar o talento, todos têm que ver. Dia após dia é uma batalha. E temos que ter um bom relacionamento também para as pessoas ir aceitando vendo que a gente é capaz, né? Mas para acabar com a reputação é rápido, né? Qualquer coisa errada que a gente faça, ou que os outros descubram, ou que possam até inventar da gente, também, que pode acontecer, aí vai tudo abaixo. Uma coisa que é construída durante, por exemplo, uma carreira, se a pessoa faz algo errado, acaba a reputação dela, e ela vai lá para baixo, sem respeito nenhum. Um exemplo que a gente pode ver agora atualmente aí é com um exemplo do Daniel Alves, um dos maiores jogadores aí, com maiores títulos do mundo, né? O jogador mais vitorioso da história aí, com mais de 40 títulos. Ele demorou muitos anos para conquistar tudo isso e para uma besteira que ele fez, uma coisa errada que ele fez, ele foi preso e acabou, a sua reputação foi lá para baixo, perdendo o respeito e a admiração de todos. Daniel Alves e Robinho a gente pode citar. Assim como muitos outros casos. Muitas outras pessoas também podem ter cometido diversos outros erros, só que eles souberam proteger a sua reputação, né? Pessoas famosas devem ter
podem, por exemplo, às vezes podem ter cometido muitas coisas erradas na vida, fizeram muitas coisas erradas na vida, mas só que às vezes eles souberam se proteger. Com certeza eles protegeram com sua própria vida, para que tudo que eles conquistaram durante a sua vida não viessem água abaixo, né? Por isso a gente vê muitas pessoas aí, muitos boatos que pessoas conhecidas aí que fizeram acordo com outras pessoas, pagando até milhões aí porque esses milhões aí não são nada, né? Comparado à sua própria reputação, que foi feita com muito sacrifício. Como é o caso aí do Cristiano Ronaldo aí, que muitos boatos que dizem que ocorreu, né? E, por exemplo, se a gente tem a gente pode dar um exemplo aqui, se uma pessoa tiver a reputação manchada, aí o ideal mesmo é que ela vá andar assim com uma pessoa com uma boa reputação, né? Porque aí ela será associada e as pessoas vão esquecer da reputação dela e será fortalecida com a pessoa que tem reputação boa. Por exemplo, a gente pode citar um homem solteiro que é galinha, que tem fama assim numa cidade de galinha. Aí todos sabem disso, a reputação dele está lá embaixo. Então aí por exemplo, se ele começa a andar com boas pessoas, com pessoas que são casadas, ou outros tipos de pessoas, né, mais bem socialmente, certamente a reputação dele será limpa, né? A má reputação dele. E ele pode dar a volta por cima e conquistar uma boa reputação. Vivemos em uma sociedade e dependemos da opinião alheia. Quando não se preocupamos com a maneira como as pessoas nos veem, deixamos que elas decidam isso por nós. Nada se ganha negligenciando a própria reputação. Devemos ser donos do nosso próprio destino. Então a gente não pode deixar a nossa reputação para lá. Tipo assim, abandonar isso. A gente tem que se preocupar como a gente se porta diante da sociedade, como a gente é visto nos olhos dos outros. Que a gente tem muito a ganhar com isso. Se a gente for neutro, os outros que vão decidir isso pela gente. Então é melhor a gente tem que ser o próprio dono do nosso próprio destino. A gente tem o livre-arbítrio e temos o poder de fazer o que a gente quiser, ser o que a gente quiser. E o respeito a gente mesmo que a gente tem o potencial de impor nosso próprio respeito. Eu acho que cada um deve acreditar no seu próprio potencial, porque todo ser humano tem o próprio potencial e pode vencer e ser bem visto por todos e sermos um homem honrado com uma grande reputação. A gente tem o livre-arbítrio e temos o poder de fazer e ser o que quisermos. Todo ser humano tem o potencial de conquistar seu próprio respeito. Acho que cada um deve acreditar em seu próprio potencial, pois no fundo todo ser humano tem o seu. Afinal, somos um ser vivo com grande poder e podemos ser admirados. Este foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreva, compartilhe para dar uma força para o canal e fique à vontade nos comentários. Espero que este conteúdo possa ajudar a todos.